Oi pessoal, eu sou a Flávia Cordeiro do Leitureando e hoje eu vou fazer comentários sobre dois livros, Mitologia Nórdica e o Argo. Então se você quiser ver só o Argo, que é o segundo livro que eu vou falar, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que tem certinho o ponto onde ele começa. Primeiro eu vou falar aqui do Mitologia Nórdica. Esse livro é do Neil Gaiman. O Neil Gaiman é um autor que tá assim, bem na moda. Ele publicou Sandman, Deuses Americanos e o Mitologia Nórdica. Então ele tá muito em alta. E é o primeiro livro que eu leio do autor. E com certeza não vai ser o último. Eu amei esse livro. Nossa, achei muito legal. Assim, muito melhor do que eu esperava. Primeiro, eu adorei a edição dele. Ele é capa dura. Ele até parecia um livro da Dark Side. Tão bonito que é, mas ele é da Intrínseca. Ele é capa dura, aqui é bem bonita a folha dele, pode dar uma olhadinha. Ele é um livro de diversos contos sobre os deuses nórdicos. Então, assim, sobre Odin, Thor, o Loki. Então, gente, eu vou confessar pra vocês um negócio. Esse livro aqui, esse e o Deuses Americanos e o Sandman, meu marido comprou, que ele tava louco pra ler o Neil Gaiman, e ele leu Mitologia Nórdica. E ele ficou, tipo, uns 3 meses, assim, com esse livro, patinando nele pra conseguir terminar, e ele não gostou. Então eu já fui ler esse livro, assim, tipo, ai, meu Deus, não vou gostar desse negócio, né? Não é possível, deve ser meio chato. Mas muito pelo contrário, gente. Nossa, me surpreendi muito, eu achei um livro muito gostoso de ler. E eu li rápido, vocês não vão demorar 3 meses pra ler. É um livro rápido, assim, a linguagem é simples. Ele traz diversos contos sobre diversas histórias dos deuses nórdicos. Então, por exemplo, o Loki, o Thor, o Odin. Ele traz, assim, os contos de uma forma muito simples, não é aquela leitura chata, assim. É claro, assim, que diversos contos da mitologia nórdica acabaram ficando de fora, mas os principais contos estão aqui. Eu achei uma leitura muito fácil, gostosa, divertida. E assim, a linguagem que o autor usou eu achei muito simples. Isso que eu achei mais legal do livro. Claro que é mitologia nórdica, então assim, tem alguns nomes que são muito difíceis de falar. Aqui que são alguns exemplos. Gente, o que é isso? Olha os nomes das coisas. Mas não se assustem. Tirando assim, o nome das coisas, a linguagem é super simples. Assim, então, uma leitura muito leve. Tem diversos contos esse livro. Eu gostei muito, não vou ficar falando de todos eles, claro, mas eu gostei muito do primeiro conto, que conta, assim, a história de como que o Loki tava meio bêbado, assim, daí ele resolveu, por brincadeira, assim, tava meio de saco cheio, ele cortou o cabelo da mulher do Thor. Era um cabelo lindíssimo, dourado, assim, era o orgulho, assim, dela. E quando ela acordou, o Thor olhou pra ela e viu que ela tava careca. E o Loki foi e cortou o cabelo dela só porque ele tava entediado. Então, daí o Thor ficou muito bravo e mandou o Loki dar um jeito nisso. Então, daí o que aconteceu? O Loki pensou, bom, eu preciso arrumar alguém que faça o cabelo de novo dela. Aí ele foi nos anões, assim, que eram os melhores anões, assim, que forjavam coisas assim. E daí ele falou que os deuses estavam procurando alguns tesouros e que um desses tesouros deveria ser um cabelo, assim, bem bonito, loiro e tal. E que eles deveriam fazer isso e vários outros tesouros para os deuses. E era uma competição. Ele foi em um outro grupo de anões que era muito bom também e falou que os deuses estavam procurando alguns tesouros. Então esses anões fizeram esses tesouros para agradar os deuses, fizeram o cabelo da mulher do Thor, que ficou muito bom. E além disso, eles fizeram também o martelo do Thor, fizeram uma lança do Odin, fizeram um navio que foi pro Frey. Então, tipo, eles fizeram vários tesouros que foram muito usados depois nas histórias, nas guerras, inclusive o principal deles que todo mundo conhece, que é o martelo do Thor. Eu achei muito interessante, porque o martelo do Thor, na verdade, ele existe, digamos assim, graças ao Loki, graças a uma coisa que o Loki fez. Tem um outro conto que eu achei muito legal, eu até vou ler uma passagem aqui pra vocês dele. Esse conto, ele fala da criação do hidromel da poesia. Então, assim, os deuses, eles estavam meio, assim, numa guerra lá, e eles fizeram uma trégua. E daí, pra afirmar essa trégua, eles fizeram lá o pacto e cuspiram numa bacia. Daí, desse cuspe dele, assim, eles resolveram criar uma pessoa.
Então eles criaram o Kvasir. E esse Kvasir, ele veio do cuspe dos deuses. Olha só que coisa doida, né? E ele era muito sábio, ele era muito assim, nossa, uma pessoa que sabia todas as respostas. E assim, ele era muito admirado. O que aconteceu com ele? Resolveram matar ele. Então teve 2 irmãos lá que resolveram matar ele, pegar e tirar o sangue e misturar num hidromel. E daí esse hidromel, ele tinha assim o dom da poesia e da sabedoria para quem bebesse. Então eles fizeram vários tonéis enormes com esse hidromel que tinha o sangue do Kvasir e viraram muito assim sábios e poetas e pessoas e viraram admirados. No fim das contas, o Odin ficou sabendo disso e, claro, muito indignado, né, porque tinham matado assim um dos deuses que era muito, eles amavam. O Odin conseguiu recuperar esse hidromel. Ele tomou todo esse hidromel, assim, ele entrou na forma de águia, daí ele tomou todo esse hidromel e daí fugiu com o hidromel que ele roubou lá. E daí o dono até então do hidromel, que chamava o Suttung, o dono do hidromel foi atrás do Odin. Então, quando o Odin estava chegando, assim, na morada lá dos deuses, o Suttung estava logo atrás dele. Então, quando o Odin conseguiu chegar e pegar todo o hidromel e escapar para a morada dos deuses, o Suttung não conseguiu bem alcançar ele. Então, eu vou ler uma passagem bem do finalzinho desse conto que eu achei muito engraçado. Ó. Aqui está. Essa é a história do hidromel da poesia e de como ele foi criado. É uma história cheia de desonra, de mentiras, assassinatos e trapaças. Mas essa não é a história completa. Resta uma coisa a contar. Os mais delicados devem tapar os ouvidos ou parar de ler. Eis o último detalhe, e é uma confissão vergonhosa. Quando o pai de todos, que é o Odin, em sua forma de águia, estava quase chegando aos barris da morada dos deuses, com o Suttung logo atrás dele, Odin expeliu um pouco do hidromel pelo traseiro, soltando um peido molhado que jorrou hidromel fedorento bem no rosto do Suttung, cegando o gigante e tirando-o de seu encalço. Ninguém, nem naquela época nem agora, quis beber o hidromel que saiu do traseiro de Odin. Mas sempre que você ouvir poetas ruins declamando sua péssima poesia, cheio de sorrisos tolos e rimas feias, vai saber qual hidromel eles provaram. Então, assim, eu achei que o autor coloca as coisas de uma forma muito divertida. Então, leiam que vocês não vão se arrepender desse livro, que é muito bom mesmo. Tem um outro detalhe que eu gostei de mitologia nórdica, é que ele tem no começo uma apresentação e no final ele tem um glossário com o nome e com as explicações das coisas. Então, assim, é muito interessante os comentários que o autor faz na apresentação e também muito bom, porque os nomes são meio complicados, e no final tem um glossário para você ver o que é cada coisa. Achei muito legal isso. Os contos, eles são meio independentes entre si, mas eles seguem como se fosse uma ordem cronológica que o autor colocou. Então, assim, eu recomendo que vocês leiam os contos na ordem, que daí fica melhor explicado, porque às vezes num conto que tá lá na frente, ele traz alguma coisa que já aconteceu num conto que ficou para trás. Então é melhor ler na ordem mesmo. Tá bom, pessoal? Agora eu vou comentar então do Argo. O Argo, ele é um livro aqui do Anthony Mendes e do Matt Baglio. O Tony Mendes é o responsável, assim, que trabalhava na CIA, responsável pela operação do Argo. Você já deve ter ouvido falar do Argo, ele tem o filme dele com o Ben Affleck, é bem bom o filme, inclusive eu vi o filme antes, e daí eu achei o filme legal, assim, e resolvi comprar o livro. Eu não gosto muito dessas edições que tem os atores do filme na capa, assim, então, assim, achei que não fica tão bom. O livro, ele conta a história da Operação Argo. O que foi essa operação? Em 1979, lá na Embaixada dos Estados Unidos, lá no Irã, lá em Teherã, que é uma cidade do Irã, teve um grupo de militantes que invadiram a Embaixada dos Estados Unidos e resolveram fazer os trabalhadores de lá de refém. Então, eles pegaram 53 pessoas de refém lá, americanos na maioria. E esses reféns, inclusive, eles ficaram 444 dias como reféns. Nossa, um tempo muito grande. Nesse dia que essa embaixada foi invadida, teve 6 pessoas, 6 americanos que conseguiram escapar e não foram pegos naquele momento. Então, eles conseguiram escapar ali da embaixada e foram parar na embaixada do Canadá. Na residência, aliás, do embaixador do Canadá. Mas o perigo deles serem capturados pelos militantes, que então eram daí do governo,
era muito grande. Então, o que aconteceu? O governo dos Estados Unidos e também o governo do Canadá, eles queriam tirar esses 6 de lá e fazer eles voltar para os Estados Unidos. Aí entrou a CIA na jogada, junto em parceria, claro, com o governo do Canadá. Então, o que aconteceu? Esse agente da CIA, que é o Tony Mendes, ele bolou essa ideia de tirar os 6 de lá. Então, o Tony Mendes, ele bolou um plano bem mirabolante, na qual ele e os fugitivos seriam uma equipe de produção do filme de ficção científica. Cada um dos fugitivos teria um papel. Um, por exemplo, seria o diretor de produção, o outro seria o cinegrafista. Então, eles estariam, no caso ali no Irã, buscando cenários para fazer o filme, mas daí, no caso, não daria certo e eles pegariam o voo de volta para os Estados Unidos. E essa operação deu muito certo. Eles conseguiram, no final dos contos, fugir do Irã. E o doido, achei muito legal nesse livro, assim, é que o autor conta bem como é que foi, assim, a montagem dessa operação. Eles alugaram um escritório, onde seria o Estúdio 6, que é a gravadora do filme. Eles colocaram gente lá para caso alguém ligasse, tinha um telefone que a pessoa atendia, e realmente lá era o estúdio do filme. Eles anunciaram na mídia que iam fazer esse filme, então é como se o filme realmente fosse ser feito. Foi um negócio muito bem bolado, assim, achei muito interessante. O que eu achei muito legal nesse livro também é que, tipo, deu pra gente ter uma ideia de como é que funciona essa parte da CIA, de disfarces e tudo. Os caras, nossa, eles são muito bons no que eles fazem. Tem, tipo, maquiadores de Hollywood, sabe? Eles criam personalidades e disfarces muito legais. Tem uma passagem até que eu vou ler aqui, eu achei muito interessante. Tá aqui, vou ler pra vocês. Ó, um dos mais famosos casos da CIA aconteceu em Cuba em 1960. Um grupo de 3 técnicos de áudio havia viajado para Cuba em uma missão de grampo e escuta. Eles atuavam no papel de 3 turistas americanos que estavam ali para se divertir. Todos carregavam documentos forjados dizendo que eram engenheiros elétricos. Levavam cartões de crédito, carteira de motoristas, tudo falsificado pela CIA. O real propósito da viagem para Cuba era instalar escutas clandestinas num prédio que deveria se tornar a embaixada de um importante e visado país do terceiro mundo. Em meio à instalação dos dispositivos, eles foram capturados e jogados na prisão local. Então, olha o tipo, ele conta que o pessoal foi para Cuba instalar escuta e grampo em uma embaixada que ia ser num país do terceiro mundo. Já pensou, podia ser até o Brasil, vai saber, né? Então, esse é o que o pessoal da CIA faz. Eu fiquei até pensando, com certeza eles devem ter grampo e escuta lá no escritório do Temer, sei lá. Os caras, tipo, são muito ninja mesmo. Medo, né? Enfim, daí até esses caras, inclusive, dessa parte que ele conta, acabou que eles foram presos e depois eles ganharam uma medalha de honra da CIA. Olha, grande coisa, né? Medalha de honra por ficar se metendo no país dos outros, né? Mas enfim. Eu gostei desse livro, achei ele legal, assim, mas uma coisa que eu não gostei muito, assim, é que algumas partes são meio cansativas, sabe? Parece que o autor deu uma enrolada mesmo, assim. Ele conta de umas outras operações que ele participou e tal, são umas coisas que não acrescentam nada, assim, pra história do livro. Então, eu achei, assim, que ficou meio cansativo. Devia começar mais sobre a Operação Argo antes. Então, ficou meio enrolando, assim. Mas é um livro que eu recomendo, achei muito legal, assim, pra ver realmente esse universo, assim, da CIA, que é uma coisa que a gente, às vezes, não tem muito contato, né? Então, é uma coisa muito real que aconteceu. Acho muito legal e recomendo pra vocês lerem. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí, se inscreve no canal e pode deixar comentários, dicas, sugestões, críticas. Se tiverem livros aí que vocês querem que eu leia e comente, pode falar também, beleza? Até a próxima e tchau, tchau!